Minhas irmãs e meus irmãos em Jesus Cristo, domingo passado, a nossa liturgia dominical nos fez sair aqui da igreja com um coração repleto do amor de um Deus que é fiel ao seu amor por nós. Ou seja, Deus não deixa de nos amar nunca, a ponto que podemos dizer que Deus é apaixonado pela humanidade. De outra parte, saímos daqui também desejosos de vivermos a fé e com o coração repleto de esperança de seguirmos firmes na vida eterna. A temática da fé continua na missa de hoje. Esta fé em Deus que tanto nos ama. A primeira leitura da missa de hoje nos traz um episódio com a figura de Jó, onde o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Isso é muito interessante. Do meio da tempestade, Deus responde a Jó. A tempestade é um fenômeno com início, meio e fim. Todos nós já enfrentamos tempestades, seja na estrada, em casa, na rua, e até mesmo, às vezes, numa navegação. E sabemos bem a tensão que ficamos diante de uma tempestade. Mas quando se trata de enfrentar uma tempestade na navegação, parece que o problema aumenta, porque ficamos completamente sem chão. Pois o que Deus pede a Jó? Pede a Jó que ele confie. Confie no momento mais crítico e dramático, ou seja, no meio da tempestade. Porque no meio da tempestade, meus irmãos e minhas irmãs, é o momento da maior tentação da nossa vida, de desistir de tudo, de largarmos todas as seguranças que temos e nos deixarmos levar pela tempestade. E quando nós nos deixamos levar pela tempestade, nós somos capazes de causarmos muitos estragos a nós mesmos e aos outros, e nos machucarmos, e machucarmos os outros. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus ordenando aos discípulos: vamos para outra margem. Jesus ordena aos discípulos que peguem a barca e atravessem o mar da Galileia, ir para outra margem, ir para o outro lado, ou seja, é para ir para o lado da Decápolis, um lugar que era considerado um lugar pagão, onde a lei judaica não imperava mais, que era um lugar helênico. Jesus queria ir para o outro lado. Olhando para essa narrativa que o evangelista Marcos hoje nos apresenta, é preciso nós entendermos essa narrativa como uma grande catequese que o evangelista Marcos dá para os cristãos dos primeiros tempos. Vejamos que, meus irmãos, o mar tem que ser visto não apenas como um lugar geográfico, mas também entendido, dentro da mentalidade judaica, como algo que assustava e causava medo. Os judeus traziam a influência dos povos da Mesopotâmia, onde tinham-se muito o medo do mar. O mar era algo indomável, o mar era perigoso, desordenado,
onde existiam poderes caóticos, poderes maléficos, então se tinha medo do mar. Há um comentarista bíblico, ou seja, aquele estudioso da Sagrada Escritura, que diz assim: só Deus, com o seu poder e majestade, podia pôr limites ao mar, dar-lhes ordens, libertar os homens dessas forças descontroladas do caos que o mar encerrava. Observando o Evangelho, Jesus ordena ir de uma margem para outra. E aqui nós temos então, nessa verdadeira catequese, 3 pontos. O primeiro, para ir de uma margem a outra, temos que ter um ponto de partida. O segundo, a travessia, o caminho. O terceiro, o ponto de chegada. Vamos ver o ponto de partida. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Se nós olharmos, meus irmãos, para a nossa vida de cristãos, qual é o ponto de partida? O ponto de partida de um cristão é o dia e o momento do encontro da nossa vida com Jesus Cristo. O dia em que nós ouvimos a pregação do Evangelho, o dia em que nós tivemos aquele encontro maravilhoso com nosso Senhor, o impacto daquele olhar misericordioso de Jesus conosco. Em que o Senhor nos olhou e nós olhamos para Ele. E que nós ouvimos o Evangelho e que o nosso coração ficou aquecido com o amor que Jesus tem por nós. E que nós decidimos segui-lo. E isso foi acontecendo de tantas formas na nossa vida. Cada um de nós tem a sua história pessoal do seu encontro com Jesus. Seja pela formação familiar, seja pelo anúncio que recebeu na catequese, seja pelo anúncio que recebeu de um amigo que falou de Jesus, seja às vezes até num momento difícil da vida em que alguém chegou e disse: eu vou te falar de Jesus agora. Jesus é levado na barca assim como estava. Vejam que detalhe interessante que Marcos coloca para nós. Isso demonstra que a imediatez é o agora da vida. Quando nós conhecemos Jesus, nós partimos com Ele do jeito que Ele está. Do jeito que Ele está. É com o conhecimento que temos dele naquele momento. É o primeiro impacto, é o primeiro conhecimento de Jesus que nós temos. E a amizade e a intimidade com Ele só vai acontecer de que forma? Só vai se solidificar no caminho da vida. Nós vamos solidificar a amizade com Jesus na travessia da vida, percorrendo com Ele o caminho. Ou seja, indo de uma margem a outra. Pois justamente aqui entra o quê? A catequese. A catequese na comunidade e com a comunidade cristã. É a catequese, meus irmãos, o aprofundamento que nós vamos fazer na barca e com os companheiros que estão na barca, como está no Evangelho de hoje. É aqui o momento de nós aprofundarmos o nosso conhecimento e o nosso amor a Cristo Jesus. E a barca? A barca simboliza a igreja. A igreja é a comunidade de Jesus que nasce do lado aberto de Jesus na cruz. Da onde jorrou a água que nos lembra o batismo, de onde jorrou o sangue que nos lembra a Eucaristia, daquele que deu a vida para nos salvar, em que um dos símbolos que os primeiros cristãos usavam era a ave chamada pelicano, aquela ave que quando não tem o que dar de alimento para os seus filhotes, com o próprio bico ela corta o peito para que os seus filhotes se alimentem do seu próprio sangue para que não morram de fome. E a travessia? O nosso viver cristão, meus irmãos, é essa travessia, com o seu balanço natural. O barco, a barca, vai no seu balanço natural no mar.
E nós temos o nosso balanço natural da nossa vida, das nossas coisas ordinárias que nós vamos realizando. O nosso cotidiano, que faz parte do ciclo natural da nossa vida, da nossa existência. Diríamos assim, que são aqueles tempos de calmaria da nossa navegação de vida. Porém, como diz o Evangelho, começou a soprar ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Isso nos atinge de tal forma que rompe com o ordinário da vida e faz estragos, nos desequilibra. As tempestades da nossa vida, as tempestades da nossa sociedade, as tempestades da nossa existência, as intempéries da nossa história, que nos sacodem, que tiram a solidez de nossas seguranças. Mas o que nos consola? O que nos consola é que, como diz o Evangelho de hoje, Jesus está na barca, Jesus está conosco na travessia. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Quantas vezes nós repetimos o que os discípulos disseram? Nós somos capazes de dizer para Jesus em nossa oração: Senhor, tu não estás vendo o que está acontecendo comigo? Tu não estás vendo o que está acontecendo com a minha família? Tu não estás vendo o que está acontecendo com a nossa sociedade, Jesus? Então nós olhamos, meus irmãos, para o caminho da vida, para a travessia, e vamos perceber que há a harmonização da fé e da vida. Nós aprendemos, meus irmãos, a navegar nas tempestades e na calmaria do cotidiano, entrelaçando a fé e a vida. A ação de Jesus no Evangelho de hoje dá um ensino para os discípulos durante a travessia, e esse ensino é o que nós precisamos pegar para a nossa vida hoje. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Qual o ensino de Jesus para nós? Jesus está nos dizendo o que, meus irmãos e minhas irmãs? Não sejam medrosos para enfrentar a vida, com suas tempestades e calmarias, pois em tudo exige-se uma postura de fé. Uma postura de fé. E a fé em quem? Nele, no próprio Jesus Cristo. Os discípulos, no fim de tudo, perguntaram: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Essa pergunta que o evangelista Marcos nos coloca aqui, e que persiste durante todo o seu evangelho: quem é este que está conosco? É a pergunta que vai ser respondida lá no final do evangelho, na cruz. Este verdadeiramente é o Filho de Deus. Para que a resposta seja entendida, é preciso percorrer todo o caminho, é preciso viver com Jesus a vida inteira para compreendermos e solidificarmos esta resposta. Quem é este que está conosco? Quem é este que tem o poder de nos trazer a calmaria? A experiência da convivência com Jesus e com os companheiros na barca durante a travessia, com as tempestades e com as calmarias, nos leva a conhecer Jesus. E o amadurecimento da fé e a chegarmos, como diz a segunda leitura, a sermos uma criatura nova. Em Jesus nós somos uma criatura nova. O ponto de partida, a travessia, o caminho, e vamos chegar ao fim, a meta, a vida eterna. Assim nós podemos concluir então, meus irmãos, que o Evangelho de hoje é uma belíssima catequese em que Marcos coloca diante dos nossos olhos o retrato da vida cristã,
o retrato da nossa vida. Passa diante dos nossos olhos a nossa vida, com seus momentos de tempestade, com seus momentos de calmaria. O nosso discipulado com a nossa missão, de estarmos profundamente inseridos no mundo. O mar é o mundo que nós vivemos. Quantas tempestades, quantos momentos de calmaria, e a barca segue. A barca segue. E nós estamos na barca. O mundo visto como um território a ser evangelizado. O nosso mundo é um território a ser evangelizado. E este mundo tem que ser colocado sempre no caminho da salvação, no caminho de Jesus. Nós não somos cristãos, meus irmãos, para estarmos presos dentro de uma sacristia. Nós não somos cristãos para estarmos, meus irmãos, como um avestruz com a cabeça enfiada num buraco, com medo do mundo. Mas somos cristãos para estarmos inseridos no mundo de cabeça erguida, vivendo a nossa fé com esperança, enfrentando as tempestades com Jesus, porque nós não estamos sozinhos. O relato que Marcos nos dá hoje é uma grande exortação aos discípulos e a todos nós, diante da falta de fé. É, sem dúvida alguma, meus irmãos, a vitória da fé em Jesus, desse Jesus que nos pergunta: por que sois tão medrosos? Desse Jesus que nos pergunta: ainda não tendes fé? Minhas irmãs e meus irmãos, confiemos em Cristo Jesus. É na confiança no Senhor que nós seguimos em frente.